Tem gente que esquece, né, de onde Deus tirou, né? Tem gente que esquece, mas quer ser vencedor, né? Eu digo pra você, viu, querido, que pra você ser vencedor, você não pode esquecer de onde você veio, não, viu? Eu vou começar abrindo aqui. Pra você ser vencedor, você não pode esquecer da onde Deus tirou você, não, viu? Não esqueça, não. Você não já nasceu grande, não, porque você não é filho de elefante. Ninguém nasce grande, né, irmão? Você nasce pequenininho. Aí você vai crescendo, então você não pode esquecer de onde Deus lhe tirou. Eu também lembro, inclusive ontem eu estava com uma amiga, lembrando de que, ixi, menino, o que é que Deus quer comigo? Depois Deus viu o que em mim. Tava eu e minha amiga, não foi, amiga? A gente conversando ontem sobre isso, né? Me lembrando. No tempo de adolescência, tempo que não tinha juízo, tempo que não entendia nada de nada, né? Achava que tudo era festa, né? Não entendia que tem algo maior, algo melhor, algo eterno sobre cada vida, né? Sobre cada propósito, né? Não entendia isso. É interessante, mas tem gente que esquece, na verdade é essa. Então vamos lá, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, lá no livro do profeta Isaías. Hoje nós vamos falar de uma pessoa improvável aos nossos olhos, alguém totalmente improvável, uma pessoa que para nós não era digna de ser chamada de servo de Deus, ser chamada de ungido de Deus, né? Porque pra gente, a gente vê Deus ungir alguém, né? A gente vai lá procurar saber por quê. Se não for uma pessoa que você, aos seus olhos, merece ser ungido, né? Porque eu não sei quais são os critérios que a gente usa, né? Pra definir quem merece e quem não merece ser ungido. Eu não sei que critério é que o cristão usa. A gente usa o nosso critério próprio, o critério da carne, né? Então a gente vai logo questionar por que Deus ungiu. Eu achava que foi o homem, né? Às vezes acontece do homem ungir sem Deus mandar. Mas pode ter certeza, porque quando Deus manda, ele tem propósito em cima do que ele está ungindo, de quem ele está ungindo. Ele tem propósito, viu? Então não brinque com Deus, não. Fique quieto. Fique quieto, fique tranquilo. Fique em paz, né? Porque Deus sabe o que ele está fazendo, né? Deus sabe o que ele está fazendo. Então vamos lá, né? Vamos abrir em Isaías, capítulo 45. Capítulo 45. Diz assim, ó. Capítulo 45 de Isaías. A partir do versículo 1, você pode abrir sua Bíblia, por favor. Isaías 45, versículo 1. Isaías 45, versículo 1. Isaías 45, versículo 1. O povo não entende que eu estou no ar, não. Acho que o povo não entende isso, não. Isaías 45, versículo 1, diz assim. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu tenho sustentado para subjugar nações perante ele. E eu afrouxarei os lombos de reis, para abrir perante ele os portões duplos, e os portões não estarão fechados. Eu irei antes de ti e farei os lugares tortuosos retos. Eu quebrarei em pedaços os portões de bronze e cortarei em partes as barras de ferro. E te darei os tesouros da escuridão e as riquezas escondidas dos lugares secretos, para que tu possas saber que eu, o Senhor, o qual te chama pelo teu nome, sou o Deus de Israel. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu tenho te chamado precisamente pelo teu nome. Eu tenho te dado um sobrenome, embora tu não me tenhas conhecido. Eu sou o Senhor, e não há ninguém mais, não há outro Deus fora de mim. Eu te cinjo, embora tu não me tenhas conhecido, para que eles possam saber, desde o nascer do sol e desde o oeste, que não há outro fora de mim. Eu sou o Senhor e não há outro. Ai, que coisa linda! Isso é lindo demais, né? Pena que Deus não falou isso com você, né? Falou com um cara que não era nem da nação. Não era israelita, né? Deus falou com um cara que não era israelita. Um cara que era inimigo do povo, aos olhos do povo, ele era inimigo, né? Que negócio esquisito, né? Por que Deus fala um negócio desse com uma pessoa que nem é crente, às vezes, né? Não é nem cristão, uma pessoa improvável, uma pessoa que não faz parte, né? Do rebanho. Aí Deus vai lá e faz isso.
entrega um negócio desse, a gente fica sem entender, né? Rapaz, aquele cara ali adora imagem, aquele cara ali reza, aquele cara ali faz isso, aquele cara ali tá... Mas foi com ele que Deus falou, e tu faz o quê, filho? É difícil, né? Entender Deus, ninguém explica. É como diz o preto no branco, ninguém explica Deus, né? Ninguém. Se você abrir, se você estudar, se você for estudar os capítulos, do capítulo 40 até o capítulo 45 de Isaías, esses capítulos ali, esses 5 capítulos aí, eles falam sobre profecias acerca do cativeiro, acerca da Babilônia, né? Aí Isaías, ele traz nesses capítulos consolo para o povo, consolo para os cativos da Babilônia e promessas de restauração, promessas da volta do cativeiro, né? E no último versículo, se você for lá no último versículo, no versículo 28, a gente leu 45 a partir do versículo 1. Se você chegar no versículo 28 do 44, você vai ver que Deus, o Isaías, ele chega nos apresentando Ciro. Ciro surge aqui no versículo 28 do capítulo 44. E nesse capítulo aí, Isaías nos apresenta Ciro tanto como servo, né, tanto como servo como pastor de Deus, né? Ele não só é citado por Isaías como servo de Deus, como também ele é citado como pastor de Deus, que foi enviado, ou seria enviado, né? Porque Isaías estava profetizando, seria enviado para cuidar da nação de Judá, cuidar de Judá e cumprir todo o propósito de Deus naquele momento da história, né? No momento em que Judá precisaria, né? No momento em que o povo teria que voltar para Jerusalém, né? Era o fim, viu, gente? Eu quero falar isso aqui para vocês. Explicar isso aqui. Esse tempo aí que foi profetizado, que aconteceria lá na frente, que Isaías profetizou, seria o fim da era dos semitas. Quem eram os semitas? Os semitas eram aquele povo todo. Eram os assírios, eram os cananeus, eram os fenícios, eram os arameus e eram os babilônicos. Então, todo esse povo aí eram chamados de semitas, que era da descendência de Sem, lá de Noé. Lembra? Eu não tenho tempo para voltar aqui. Depois você estuda. Ou então, um dia qualquer eu explico, né, essa descendência aí. Então, assim, esse povo aí todo eram semitas. E quando o Ciro ele foi profetizado, ele viria, ele aconteceria, ele trabalharia, né, seria instrumento de Deus no final de uma era, no final dessa era, no final do tempo dos semitas, né? E seria o início de um tempo novo, né? Seria o início de um novo tempo, um tempo em que o poder ele mudaria de mãos, sabe? O tempo dos semitas acabaria, a era dos semitas, e entraria uma nova era. Um novo tempo, e o poder, ele trocaria de mãos e se moveria, o poder ia começar a se mover para o ocidente. Ia começar a se mover para o ocidente. Ia começar justamente pelo reino de Ciro, que era o reino dos medo-persas. Então, o poder ia sair da mão dos semitas, ia migrar para o ocidente e passar pelas mãos de Ciro, pelos medo-persas, né? Então, quem que estaria governando nessa época, quando isso acontecesse, seria o rei Ciro, seria Ciro, né? Então, Deus, através de Isaías, através do profeta Isaías, ele começa a descrever Ciro, ele começa a falar sobre o servo dele, né? Primeiro, ele chama Ciro de pastor. No versículo 28, ele está se referindo a Ciro como meu pastor. E agora aqui no capítulo 45, ele chama Ciro de ungido, né? Primeiro, ele vê Ciro, ele chama, ele descreve Ciro, ele fala de Ciro como pastor dele. Mas lá no capítulo 45, Ciro já não é somente pastor. Porque eu vou dizer para você, querido, vou abrir logo isso aqui. O título não quer dizer que você é ungido, não, viu, meu amor? O título não significa que a unção está sobre a sua vida, não, viu, querida? Justamente por isso. Porque tem muito título aí que está sendo derramado que Deus não mandou, né? Tem muita consagração aí que está sendo feita que Deus não mandou, né? Então, quando Deus não manda, querido, vem só o título. A unção fica lá no céu, segura na mão de Jesus, não é na mão de Deus. Então, é por isso. Primeiro Deus chamou ele de pastor. Depois a unção chegou. Depois Deus chamou ele de ungido. Chamou ele de ungido, né?
Quando a gente lê um negócio desse, eu mesmo não entendia. Logo no meu começo da minha conversão, eu dizia assim, que negócio esquisito. Deus chamar um cara desse, um pagão, um cara idólatra, um cara que não tinha linhagem israelita nenhuma, um cara que era inimigo, nosso inimigo, né? Aos nossos olhos, e nosso inimigo de servo, de ungido, né? Fica uma interrogação na mente da gente, né? Por que Deus chamou esse cara aí de ungido? Por que Deus chamou ele de pastor? Né? Eu não entendi isso aqui, não entendi, é assim que a gente fica, né? Foi o que eu falei na estante, né? A gente fica sem saber. Por que Deus tá olhando para aquela pessoa de uma forma que a gente não tá entendendo, né? Por que Deus tá colocando naquela pessoa uma unção que pra gente aquela pessoa não é digna de receber, né? Não é assim que a gente fica? Não é assim que a gente começa a ficar indignado, começa a ficar de mal, começa a ficar de birra, começa a dizer que não é Deus, que é coisa do inimigo, que é isso, que é aquilo outro. É assim que a gente fica. Né? Quando a gente lê um negócio desse, a gente fica sem entender, né? Sem entender nada, né? Sem entender nada. Mas eu vou explicar isso aqui para ver se dá para você entender, né? Vou explicar aqui. Foi a primeira vez, foi a primeira e única vez, que Deus chamou, que essa palavra ungido, essa expressão ungido, foi aplicada a um gentio no Antigo Testamento. Só foi essa vez. Só foi essa vez. Quando ele se referiu a Nabucodonosor, ele não se referiu a Nabucodonosor como ungido. Ele se referiu a Nabucodonosor como servo dele, né? Então ele se referiu a um como ungido e ao outro como servo, né? Existem razões para Deus ter se referido tanto a Ciro como ungido e a Nabucodonosor como servo. Existem razões. Que razões são essas, né? Tanto Nabucodonosor quanto Ciro, eles eram conquistadores. Eu quero que você entenda o que Deus está falando aqui. Tanto Nabucodonosor, para você ver como Deus trabalha. Deus é um Deus de guerra. A gente fica dizendo, Deus é Deus de guerra, Deus de guerra. Mas todo Deus de guerra, toda pessoa, todo grande guerreiro, ele é estrategista. E com Deus não é diferente. Então, por que Deus separou esses dois homens, né? Colocou esses dois homens como trabalhadores para ele? Por quê? Porque tanto um como o outro eram conquistadores. E eles eram conquistadores dos inimigos de Israel. Eles eram conquistadores, eles eram inimigos dos inimigos de Israel. Vamos trocar miúdos aqui. Eles eram inimigos dos inimigos de Israel. E os dois reis, eles foram restauradores da cidade santa, né? E através deles, através da vida desses homens aí, o nome do Senhor, ele foi glorificado, né? Então eu vou dizer de novo para você o que eu disse lá na chamada do programa no Facebook. Por favor, não questione as escolhas de Deus, não questione as estratégias de Deus. Deus sabe o que ele está fazendo. Deus sabe quem ele chama. Deus sabe quem ele coloca, quem ele chama de servo e quem ele chama de ungido. Não questione, porque você não é Deus. Você não tem o poder de ver o que há de vir. Você não tem o poder de ler pensamentos. Você não tem o poder de saber o que está no coração de ninguém. Mas Deus tem, né? O Ciro, querido, ele tinha uma missão muito grande para cumprir. A missão de Ciro era muito grande. O Ciro, ele tinha que acabar com o domínio da Babilônia, tinha que acabar com aquele domínio, porque a Babilônia ela dominava aquele mundo antigo todo ali. Então o Ciro, ele tinha que acabar com aquilo ali. O Ciro, ele tinha que vingar as nações que foram submetidas a barbaridades, que sofreram barbaridades por meio daquele povo semita ali. O Ciro, ele tinha que liberar Judá do cativeiro, ele seria o instrumento de Deus para trazer de volta a nação dele, que estava cativa na Babilônia por 70 anos. O Ciro teria que auxiliar na reconstrução e na restauração de Jerusalém. E com isso, o povo de Deus teria continuidade, sabe? E se tornaria cabeça entre as nações, o que possibilitaria a vinda do Messias como Salvador do mundo. O decreto de Ciro, querido, ele tornou possível, é uma coisa importante que a gente não pode esquecer. Porque quando se fala em Ciro, a gente só lembra de Ciro como o cara que trouxe os cativos. Foi muito mais do que isso. O decreto de Ciro, ele foi o que tornou possível a existência da igreja. Você sabia disso?
Você sabia que aquele decreto que ele fez lá para trazer de volta os cativos, trazer de volta a nação de Israel, foi o que tornou possível, o que tornou possível a existência da igreja cristã? Você sabia? Sabe por quê? Porque com a destruição, quando Ciro, quando ele foi usado para destruir aquele povo todo, os semitas, né? O poder da civilização, ele saiu, eu já falei isso aqui, ele saiu daquele lugar e migrou pro Ocidente, Ele passou pelos Medo-Persas, depois ele passou pelos gregos, depois ele passou pros romanos, né, assim, passou pros romanos, depois ele foi por toda a Europa, né, depois que ele passou por Roma, ele se estendeu por toda a Europa, chegou nos Estados Unidos, né, alcançou as Américas, até chegar até nós, onde nós estamos hoje, né? Porque nós fazemos parte das Américas, né? Então, essa escolha de Deus aí, que aos nossos olhos é muito difícil, que agora não seja mais difícil de você compreender por que Deus, né, escolheu Ciro. Essa escolha aí absurda, para mim, para você, para qualquer leigo, e nós não somos mais leigos, Deus já está explicando, não que ele precise, mas você precisa ter entendimento de como Deus trabalha, ter pelo menos uma... Então, assim, você vai entender, o fato de você não entender não muda o óbvio, não muda o fato que Ciro, meu filho, ele foi a mão de Deus em todos os propósitos de Deus. Ciro foi a mão de Deus em todos os propósitos que nós acabamos de citar aqui lá atrás. Tudo que Deus queria fazer, Ciro era o instrumento, era a ferramenta, né? A Bíblia diz que Ciro viria, né? Porque o Isaías aqui, ele está profetizando Ciro. Diz que Ciro viria, porque é um anúncio profético. Ciro viria como um instrumento, para quê, missionária? Para subjugar, tá tudo aqui, nós lemos isso. Para subjugar, para desarmar as nações, né? Para destruir aquelas nações, para abrir portões duplos. Deixa eu dizer aqui para você. Ciro viria para abrir, com a vinda de Ciro, Deus iria abrir portões duplos para ele. Sabe por que Deus falou isso para Ciro? Sabe por que o Isaías falou isso? Esses portões duplos aqui, a gente vai entender aqui. Eles estão se referindo, quando Deus fala em portões duplos, ele está se referindo a todas as cidades, todas as nações que seriam conquistadas por Ciro, né? Os portões seriam quebrados, seriam abertos. Todas as nações, inclusive as 100 portas da Babilônia. Você já ouviu falar? Você já ouviu falar, Dani? Das 100 portas da Babilônia? Você sabia que na Babilônia haviam 100 portas? Eu vou explicar aqui. Para você ter noção do que foi essa invasão, do que foi... Quando Deus falou aqui que ele ia quebrar tudo, que ele ia colocar tudo no lugar, que ele ia quebrar ferrolhos, ia quebrar porta de bronze, eu vou lhe explicar. A Babilônia, ela era uma fortaleza inexpugável, querido, inexpugável. A Babilônia, ela era protegida por uma muralha de 104 metros de comprimento, de altura, 104 metros de altura e 29 metros de largura. 104 metros de altura e 29 metros de largura. Os historiadores, eles dizem que 11 carros poderiam transitar lado a lado em cima dessas muralhas aí. Sem problema nenhum, sem engarrafamento nenhum, sem aperto nenhum. 11 carros, você sabe o que é isso? 11 carros transitando lado a lado, numa mão só, em cima dessa muralha aí. Lado a lado. E a cidade, além dessa muralha, a cidade da Babilônia, ela possuía 100 portas de bronze maciço. É por isso que Deus diz que ele iria destruir as portas de bronze, quebrar as portas de bronze. A cidade possuía 100 portas de bronze maciço. E qualquer pessoa que tentasse, né, qualquer possível ataque, qualquer inimigo, qualquer pessoa que tentasse se aproximar da cidade, ela poderia ser vista por guardas que se revezavam dia e noite. Eram 250 torres, sabe? Existiam 250 torres de vigia em cima dessa muralha de 30 metros de largura e 104 metros de altura. Ainda haviam 250 torres de 30 metros de altura. Você sabe o que é isso?
São 134 metros do chão. E esses guardas, eles ficavam ali, eram guardas que revezavam dia e noite, ficavam de olho ali. Então, uma invasão humana sobre a Babilônia era algo impossível. Era algo inimaginável, era algo que não tinha condição nenhuma, né? Mas não tinha condição para mim, não tinha condição para você, não tinha condição para o próprio Ciro, não tinha condição, mas para Deus, né, querida? O que é que Deus não faz? Me diz aí, né? Os historiadores, eles divergem em algumas coisas, sabe? Porque historiador é um negócio, é um povo curioso, né? E é o papel do historiador, é o papel do teólogo é investigar mesmo. Então eles queriam saber como foi que isso aconteceu, né? Como é que Ciro ele conseguiu? Porque eu digo pra você, viu, querido? Gente, deixa eu dizer pra você. Tirar uma coisa da sua cabeça, um mito. Teólogo, o cara pode ser teólogo, mas ele não necessariamente precisa ser cristão, não, viu, querido? Ele é teólogo, ele quer estudar teologia, mas ele não precisa ser cristão. Então, ele vai investigar tudo. A gente acredita, a gente como cristão, a gente sabe que foi Deus, né? O teólogo, ele vai investigar tudo, ele tem que destrinchar tudo, ele tem que mexer em tudo, né? Tudo tem que ser investigado. Alguns divergem, dizem que foi uma traição, que tinha 2 caras lá, que eu esqueci o nome, que traiu, né? Que abriram as portas, o outro já disse que os caras saíram da cidade, né? Mostraram a Ciro um túnel e tal. Então, cada um tem uma opinião, tem várias opiniões aí. O fato é que a Babilônia caiu. Esse é que é importante pra gente. A Babilônia caiu e caiu através do poder de Deus, né? Do poder de Deus pelas mãos de Ciro, né? Deus usou aquele homem para derrubar a Babilônia. Se você vê no versículo 2, você vê o próprio Yahvé. Você vê o próprio Deus garantindo esse poder e essa proteção para Ciro. Vê o próprio Deus afirmando aquilo que eu já falei aqui, que ele iria. Então, a promessa de derrubar a Babilônia, como Deus iria fazer, não importa. Deus já tinha profetizado, já tinha usado Isaías para dizer o que ele ia fazer. Que ele ia chegar lá e ia quebrar tudo, ia despedaçar tudo. O próprio Deus, no versículo 2, ele diz assim, ó, eu vou diante dele. Eu vou diante do meu servo, eu vou endireitar tudo que está torto. Todos os caminhos tortuosos eu vou endireitar. Né? Querido, Deus ele estava garantindo a Ciro, garantindo, né, que lá adiante ele enviaria um, que não precisaria se preocupar. Ciro e o seu exército, e seus exércitos, eles marchariam por uma terra fácil, por uma terra plana, né? E tudo que tivesse na frente dele, todos os obstáculos, todas as portas, todos os lugares altos seriam nivelados. Sabe o que é que Deus está falando aqui? Quando Deus fala que todos os lugares altos, quando Deus diz assim, ó, lugar alto, monte alto, Deus está falando de soberba. Deus está falando daquele que acha que porque tem, não cai, daquele que acha que está numa posição conveniente, numa posição de poder, numa posição alta, que ele vai continuar o tempo todo, que Deus não pode alcançar ele. Deus alcança ele em qualquer lugar, né? Deus diz que você estiver no céu, ele alcança você, ele vê você, que dirá numa posiçãozinha, numa cadeirinha, né? Num governozinho, né? Num títulozinho. Deus faz o que ele quer, né? Deus faz o que ele quer. Então, Deus estava prometendo aqui através de Isaías que ele ia aplanar os lugares altos seriam nivelados, ia colocar eles no lugar, sabe? Botar eles no lugar certo. E as fortificações das nações, né, seriam destruídas, seus portões, suas barras de ferro, todos eles seriam despedaçados. É isso que Deus estava falando aqui. Era isso que Deus estava garantindo aqui. Deus estava deixando tudo arrumadinho, né? Em outras palavras, Deus estava dizendo assim, ó, nenhum poder na terra vai ser capaz de deter meu servo. Vai ser capaz de deter meu ungido. Nenhum poder na terra vai impedir de fazer aquilo que eu já determinei. Nenhum poder, meu filho, eu digo pra você, viu? Que quando Deus tem um propósito com alguém, quando Deus tem um propósito na terra, meu filho, quando ele entra pra guerrear, quando ele entra pra conquistar, não fica nada de pé. Nada fica de pé, não fica pedra sobre pedra. O que Deus tiver de quebrar, ele vai quebrar. Quem ele tiver que tirar da terra, ele vai tirar. Quem ele tiver que destruir, ele vai destruir. A cidade que ele tiver que devastar, ele vai devastar. O que não pode acontecer é Deus decretar algo e qualquer coisa impedir, isso que não vai acontecer. Né? Se Deus decretou, meu filho, se Deus falou aqui, ó, tem que acontecer. Tem que acontecer. Você tem uma ideia que é a destruição da Babilônia, meu filho.
Ela foi uma coisa tão grande. O negócio foi tão devastador, a destruição da Babilônia foi tão devastadora que a Babilônia ela se tornou um lugar inabitável, um lugar impossível de morar. Impossível, né? Depois que Deus ele usa o Isaías para falar tudo isso sobre Ciro, aí ele chega com a promessa, né, com a recompensa que Ciro teria por todo o trabalho, por toda a obediência dele, né? Deus chega dizendo que daria a Ciro as riquezas encobertas, né, os tesouros escondidos. As riquezas encobertas e os tesouros escondidos. A Babilônia, ela era a cidade mais rica daquele mundo antigo ali. Era a cidade mais rica. E aquele povo, os antigos, eles tinham uma maneira... Não tinha banco, né, gente? Não tinha banco, né? Não tinha investimento, não tinha bolsa de valores para você investir, não tinha nada disso. Então, assim, o que é que eles faziam? O que é que o povo antigo fazia para guardar as riquezas deles? As riquezas deles eram baseadas naquilo que eles tinham, em ouro, em prata e tudo isso. Então, o que é que eles tinham a mania de sepultar, né, de enterrar os tesouros deles debaixo da terra e esconder em lugares secretos, em lugares escondidos, né? Por quê? Por causa dos ladrões, por causa dos saqueadores, né? E Deus, ele deu tudo isso a Ciro. Tudo isso foi para a mão de Ciro, tudo isso foi para o servo dele, para o ungido dele, né? E é mais do que isso. Deus chamou Ciro pelo nome. Quando Deus fala que chama você pelo nome, ele está dizendo, eu estou estabelecendo você. Eu estou estabelecendo, estou te dando um nome, eu estou te estabelecendo. Ciro, ele foi estabelecido, querido, como a maior potência. A maior potência da época. Foi a potência, foi a Medo-Persa. Foi através da vida de Ciro, a maior potência, né? E eu digo mais uma coisa, viu? O Ciro, ele não foi estabelecido pelo que ele tinha. Ele não foi estabelecido pelo poder econômico que Deus deu a ele. Ele foi estabelecido pelo nome que Deus deu a ele. Não foi pelo que tinha, não foi pela posição, não foi por nada. Foi pelo nome que Deus deu a ele, meu filho. Porque naquela época, o poder de um homem estava centralizado no seu nome. Era mais importante você ter um nome do que você ter dinheiro. Você antigamente era assim, né, era, Dani? Se você tivesse um nome, eu acredito que até hoje tem que ser assim. Porque o seu nome, às vezes, ele vai valer mais do que qualquer dinheiro que você tenha no banco, querido. Você pode ser milionário, mas não ser digno de confiança de ninguém. Você pode ser milionário, ser um grande empresário, um grande empreendedor, né? Mas não ter a credibilidade, não ser uma pessoa, sabe, que confia, uma pessoa que neguinho olha e diz assim, não, uma pessoa do bem, aquele cara ali, ele tem princípios, né? Porque maior do que você ter dinheiro é você ter princípios. Por que a Bíblia é cheia de princípios? Por que Deus ele nos dá tantos princípios que não podem ser quebrados? Então o Ciro, querido, ele foi conhecido pelo nome que Deus deu a ele. Não foi à toa que Deus escolheu esse homem, não, meu filho. Não foi à toa. Deus deu dupla honra a Ciro. Ciro foi duplamente favorecido por Deus. Ele era servo, ele era pastor e ele era ungido de Deus. O Ciro, ele teve uma honra tripla, na verdade. Não foi nem dupla. Foi uma honra tripla, né? E sabe o que é mais interessante? Sabe o que é mais interessante? É que o próprio Ciro, ele não tinha consciência disso. Ele não tinha consciência, ele havia sido chamado, havia sido preparado, havia sido equipado por Deus para ser um vaso diferente, para ser um vaso especial, para cumprir sua missão, que não era uma missão qualquer, era uma missão histórica, que tinha muitos objetivos, tinha muitos focos, né? Muitos alvos, mas que tinha como prioridade trazer de volta um povinho, né? Uma gentezinha, né? Um povo que aos olhos do mundo não valia nada, né? A maior missão de Ciro era essa, trazer de volta aqueles milhares, né, de cativos da Babilônia, trazer de volta o povo de Deus para casa. Querido, deixa eu dizer para você, Ciro, ele trabalhou para Deus sem consciência nenhuma do propósito de Deus. Ele não tinha consciência nenhuma. Você sabia que Deus às vezes vai colocar você em uma missão, que você vai estar ali somente confiando que Deus está mandando você ir, que Ele vai garantir tudo? Ele não vai te
dar nenhum sinal do propósito. Ele não vai nem te dar nenhum sinal da grandeza da sua missão. Você sabia? Você sabe por que Deus faz isso, querido? Para você não se ensoberbar. Para você não se achar melhor do que ninguém, porque foi escolhido para aquilo. Nem tudo Deus... As coisas que são de Deus, são de Deus. Nem tudo Deus vai lhe mostrar. Ele não sabia. Ele não tinha a menor noção, né? Deus faz assim. O Ciro trabalhou inconsciente para Deus. Deus faz isso, ele pega as peças do tabuleiro dele. Eu digo que o tabuleiro de Deus é um tabuleiro de xadrez. Porque a pessoa que é jogadora de xadrez, ela é estrategista. Ela pensa, é um jogo de raciocínio. Não é um jogo de impulso. A dama é um jogo de impulso. A dama é um jogo em que se pula obstáculos. Mas o xadrez... Deus faz isso, ele pega as peças dele, do tabuleiro dele, e começa a se mover. E para isso ele vai usar todo tipo de gente que ele quiser. Ele vai usar as pessoas improváveis, vai usar o João Ninguém da vida, vai usar aqueles que para você é inimigo, né? Para quê? Para beneficiar o propósito, para fazer com que a vontade dele se cumpra na minha vida, na sua vida, no reino. É isso que Deus faz, querido, e a gente fica sem entender. Na verdade, o nosso maior problema é que a gente quer entender. E você não precisa entender. Deixa eu dizer aqui, você não precisa entender, querido. Você só tem que obedecer. Você só tem que confiar. Não tem situação, tem coisas que Deus já disse na minha vida, que até hoje eu tô sem entender como é que ele vai fazer. Tem promessas de Deus na minha vida que ele já me disse. Eu olho para um lado, eu olho para o outro, passa um ano, passa dois, passa três, tá entendendo? Deus... Como é que vai ser isso, né? Eu quero entender como é que você vai fazer isso, porque na minha perspectiva humana não tem como. Não tem jeito do senhor fazer isso. Na minha pequenez não tem jeito do senhor fazer isso. Diante do cenário que eu vivo não tem jeito do senhor fazer isso. Né? Mas Deus trabalha desse jeito. É desse jeito que Deus trabalha, né? O Ciro, ele não conhecia Deus não, querido. O Ciro não conhecia Deus, mas ele já tinha um sobrenome. Ele já tinha um sobrenome, meu filho, dado pelo próprio Deus, né? Dado pelo próprio Deus. O poder que estava por trás daquele homem não era dele. O poder que está por trás do homem, o poder que está por trás de você, discípulo, servo, ungido, não é seu, é o poder de Deus, querido. Através dessa escolha aí, essa escolha absurda, né? Vou usar de novo isso aqui, porque aos nossos olhos foi uma escolha absurda de Deus. Israel e Ciro, a nação de Israel, e o próprio Ciro, eles receberam o testemunho de que Deus, ele era o único Deus. Não tinha outro. Fora dele não havia outro. Não tinha jeito. Só através disso aí, eles entenderam isso de uma vez por todas, né? E essa mensagem aí, ela foi transmitida a todas as nações. Todas as nações, elas receberam o recado, né? O recado foi dado para todas as nações, né? Embora essa profecia, ela tenha sido a respeito de Ciro, né? O Isaías, ele fala sobre Ciro. Ele está citando Ciro na profecia. Apesar disso, ela ultrapassou muito o seu tempo, sabe? Ela ultrapassou muito sua época até ela se concretizar com a vinda do Messias, né? Porque o Isaías, ele era um profeta messiânico, né? Tudo que Isaías falava era sinalizando Jesus. Todas as profecias de Isaías eram sinalizando o Messias, né? Sinalizando o Messias. A verdade, querida, é que Ciro, ele foi mais um instrumento de Deus, mais um que colocou as mãos no arado, né? Mais um que contribuiu para que o caminho para o Messias fosse aberto. Para que o caminho fosse aberto, né? Como a gente falou aqui ontem, né? O João, ele foi o anunciador do Messias, ele foi o precursor de Jesus, né? E dentro de um cenário que foi preparado para ele, para o João, foi dito aqui ontem, se não assistiu, assista. Deus preparou aquele cenário de corrupção, aquele cenário de apostasia, de contaminação, de perversidade, para levantar João como o último profeta da antiga aliança, né? Aquele cenário foi preparado por João, mas ele foi preparado bem antes de João vir. Aquele cenário ali, que quando João aconteceu, ele foi preparado lá atrás, através de quem? Através dos profetas, através dos servos, através dos ungidos de Deus, né? Ciro também foi assim. Ciro também foi um João Batista. Ciro também foi o João Batista do seu tempo. No tempo dele, ele foi um João Batista, ele abriu o caminho para quê? Para a nação voltar. Ele abriu
abriu o caminho para Jerusalém ser reconstruída. Ele abriu o caminho para o povo se voltar para Deus novamente. Ele abriu o caminho para reconstruir até o templo. Ele abriu o caminho. Ele abriu o caminho. Nabucodonosor, ele abriu o caminho. Para os nossos olhos parece que foi um caminho inverso, né? Parece que os nossos olhos foi um caminho inverso, né? Porque Nabucodonosor levou a nação, né? Cativa, mas era caminho. Às vezes Deus vai abrir um caminho que você não vai entender, né? Às vezes um caminho vai surgir na sua caminhada que pra você aquele caminho ali não é de Deus, não. Deus faz isso, querido. Deus às vezes vai por caminhos que pra nós são esquisitos, né? Esquisitos. Então eu digo pra você, querido, que você também, como foi dito aqui ontem, eu tô não repetir. Você é um João Batista. Assim como o João original da Bíblia. Você também é um João. O Ciro, que não era israelita, era um João. Ele nem sabia. Você sabia que tá cheio de gente aí que não conhece Jesus, que é João Batista? Ah, essa missionária é doida. Eu tô dizendo pra você. Você sabia que tem muita gente aí fora do contexto religioso, fora da levantar de mãos, fora da tradição, fora do ritual, que é um João Batista? Você sabia que tem muita gente aí fora da seara, pessoas que não estão dentro da igreja, que Deus levanta lá no meio do deserto como João Batista? Você sabia que pessoas que aos seus olhos são loucas, né? Como ontem uma amiga estava dizendo, que a gente vê essas pessoas pregando na rua, com cartaz pendurado, falando de Jesus, Denivaldo, sem vergonha, sem medo, sem ficar vermelho, sem esconder a cara, né? Que tá ali botando a cara no sol, falando de Jesus. Ali é um João Batista. Tá sozinho no deserto, no meio da rua, sendo taxado de louco, de maluco, de esquisito, de perturbador. É um João Batista. Então seja o João Batista dentro do seu tempo, na hora que Deus te levantar, no momento certo. Não se preocupe não, que Deus ele vai dar tudo que você precisa. Do mesmo jeito que ele deu todo o aparato para Ciro, do mesmo jeito que ele deu todo o aparato para João, né, na medida do possível. E do mesmo jeito que ele honrou o próprio João, porque João foi honrado grandemente por Deus, né? Não se preocupe com aplauso, não se preocupe com lugar de luxo, não se preocupe se o lugar que você tá, ninguém tá vendo. Não se preocupe com o que Deus está vendo. Se preocupe com o que Deus está pensando, com o que Deus está falando sobre você. É só isso que você tem que se preocupar. Amém? Ai, ministração maravilhosa, por favor, compartilhe isso, porque um negócio desse tem que ser compartilhado. Em nome de Jesus, eu vou conseguir salvar isso aqui pelo Instagram. E lá no YouTube, no Missionário Ivana Lima, vai estar lá. Compartilha isso aí. Se não tiver no YouTube, você compartilha pelo Instagram do Caminho de Sabedoria, é aberto. Pelo Facebook, Ivana Lima, é aberto. Mas o povo tem que ouvir, tem que entender. Porque a gente fica julgando as unções de Deus, julgando as escolhas de Deus, julgando as estratégias de Deus, julgando o irmãozinho que tá pregando sozinho no meio da rua, julgando a irmã que tá fazendo evangelismo sem ninguém ver, julgando o pastor que só tem 5 membros na igreja, julgando o cara que tá com a porta aberta e não tem ovelha, julgando, fica só julgando. E Deus tá dizendo, todo mundo é João. Eu tô usando cada um dentro da sua condição, dentro do seu cenário, dentro daquilo que ele tem. Ah, meu Deus, né? A gente tem que aprender, né, algumas coisas sobre Deus, né? Ah, muito obrigada, viu? Obrigada, Senhor, por essa palavra. Palavra maravilhosa, estou muito edificada. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu povo, pelos teus ouvintes. Obrigada por esse povo que escuta a Cidade FM. Obrigada, Senhor, nos dá graça, que pessoas sejam edificadas com essa mensagem, que nós possamos entender e que saibam um pouquinho do teu trabalhar. Muito obrigada, meu Deus. Até semana que vem, se Deus quiser, viu? Quarta-feira nós estaremos de volta, se Deus quiser. Um abraço.